perguntou de onde veio a escrita? É algo que usamos todos os dias, desde enviar mensagens para amigos até ler livros. Mas suas origens são uma história fascinante de inovação humana. Vamos fazer uma viagem no tempo e explorar como surgiu essa invenção incrível. Nossa jornada começa por volta de 3.400 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, no que hoje é o Iraque. Os Sumérios, uma civilização brilhante e organizada, foram os primeiros a desenvolver um sistema de escrita. Mas por quê? Bem, tudo começou com a contabilidade. À medida que suas cidades cresciam, eles precisavam de uma maneira de controlar o estoque de mercadorias, como grãos, gado e cerveja. Imagine tentar lembrar quem devia o quê sem anotar. Seria um caos. Então eles começaram a usar pequenos objetos de argila de diferentes formatos para representar diferentes mercadorias. Um cone pode representar uma pequena quantidade de cevada, enquanto uma esfera pode representar uma quantidade maior. Foi um bom começo, mas ainda estava um pouco desajeitado. O verdadeiro avanço ocorreu quando começaram a pressionar esses formatos simbólicos em placas de argila úmida. Em vez de carregarem uma sacola de fichas, agora podiam carregar um único tablet com todas as informações impressas nele. Com o tempo, eles perceberam que nem precisavam mais das fichas. Eles poderiam simplesmente usar um estilete, uma haste afiada, para desenhar os formatos das fichas diretamente na argila. Essa nova forma de escrita é o que hoje chamamos de escrita cuneiforme. O nome vem da palavra latina cuneus, que significa cunha, porque as marcas que eles faziam tinham formato de cunha. Inicialmente, a escrita cuneiforme era puramente pictográfica, ou seja, os símbolos eram representações simples das coisas que simbolizavam. Um desenho de uma cabeça significava cabeça, um desenho de um peixe significava peixe, mas isso tinha seus limites. Como você desenha ideias abstratas como amor ou vida? Foi aqui que os sumérios deram outro salto incrível. Eles começaram a usar símbolos para representar sons, e não apenas objetos. Isso é chamado de princípio do rebus. Pense da seguinte forma: para escrever a palavra crença, você poderia desenhar uma abelha e uma folha. De repente, eles conseguiam escrever tudo o que queriam dizer. A escrita cuneiforme evoluiu de uma simples ferramenta de contabilidade para uma escrita complexa capaz de registrar leis, obras literárias como a Epopeia de Gilgamesh e até mesmo cartas pessoais. Você deve estar pensando, mas os sumérios foram os únicos que inventaram a escrita? De jeito nenhum. Por volta da mesma época, outra grande civilização estava desenvolvendo sua própria escrita única, a dos antigos egípcios. Todos nós já vimos seus belos hieróglifos esculpidos nas paredes dos templos e nos túmulos. Assim como a escrita cuneiforme, os hieróglifos egípcios começaram como imagens, mas também evoluíram para representar sons. Eles possuíam um estilo mais formal e artístico para monumentos, mas para o uso cotidiano, desenvolveram uma escrita cursiva mais rápida chamada hierática e, posteriormente, uma ainda mais simples chamada demótica. É como a diferença entre a letra de forma e a nossa própria caligrafia desleixada. O que é realmente surpreendente é que a escrita parece ter sido inventada de forma independente, pelo menos 4 vezes na história da humanidade. Temos a Mesopotâmia e o Egito, mas também a China por volta de 1200 a.C., com sua escrita em ossos oraculares, que é a ancestral direta dos caracteres chineses modernos. E na Mesoamérica, por volta de 900 anos antes de Cristo, surgiram sistemas de escrita como o Olmeca e o Maia. Cada uma dessas culturas desenvolveu a escrita para atender às suas próprias necessidades específicas, desde a comunicação com os ancestrais até o registro de eventos celestes. Das tabuletas de argila e rolos de papiro às telas digitais que vemos hoje, a escrita tem sido uma das ferramentas mais poderosas da história da humanidade. Isso nos permitiu compartilhar ideias complexas a grandes distâncias e através de gerações, criando uma ponte entre o passado, o presente e o futuro. É o fundamento da história, da ciência e da arte. Então, da próxima vez que você escrever uma lista de compras ou enviar uma mensagem de texto, reserve um momento para apreciar a incrível jornada desses pequenos símbolos. Obrigado por assistir. Se você achou esta viagem ao passado interessante, não se esqueça de curtir o vídeo. E para mais histórias sobre a história da humanidade e inovação, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.